bom estar aqui com vocês mais uma vez para abrir o livro sagrado, a palavra de Deus, e ler aqueles textos que o Senhor nos indicou, deixou escrito para que o povo cresça e para que possamos amar a Deus cada dia. Esta série é uma série diferente do que nós temos pregado anterior a isso. Nós temos pregado sobre teologia, e não tem nada errado em pregar sobre teologia. Nós temos pregado sobre doutrinas e temas pertinentes ao ensino sagrado, defendendo a soberania de Deus, defendendo a sobreexcelência do Senhor Jesus Cristo e aprendendo sobre o grande Criador de todas as coisas. Mudamos para um tema prático, falando sobre imitar a Deus. No texto de Efésios, Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Os crentes são chamados de filhos amados de Deus. Então, perseguindo isso, nós entendemos que Deus é Espírito e nenhum de nós, como diz o apóstolo João, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, esse Deus unigênito é a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio a essa terra, tomou forma humana, e ele então nos revelou quem era Deus. Então, se eu tenho que imitar o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, eu preciso conhecer as atitudes, os comportamentos e as ações do Senhor Jesus Cristo enquanto homem. Ele veio aqui, você sabe dessa história, e ele nos deixou exemplo para segui-lo. E nós, então, escolhemos esse tema. A ideia de imitadores de Deus, agindo como Jesus agiu, é um conceito central, baseado na premissa de que os seguidores de Cristo devem se esforçar para viver de acordo com os seus exemplos, ou com o seu exemplo, referindo-se ao seu caráter, o caráter de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, as ações da sua própria vida. Isso não significa alcançar a perfeição. Ninguém jamais vai ser perfeito nessa terra. Mas significa que devemos buscar a semelhança moral e espiritual de Deus. Isso é o nosso enunciado. Jesus, como exemplo supremo, já é visto como a imagem expressa do Pai e o modelo definitivo para a ética e a conduta cristã. É Ele e não mais ninguém. Certo? A imitação envolve uma transformação que começa no interior de cada um de nós, pela ação do Espírito Santo, e se manifesta em ações diárias. Uma vez crente, né, você então tem esse conhecimento, essa certeza de que Deus lhe salvou e que você é perdoado, e Deus exige isso, que nós podemos ser moralmente semelhantes a Cristo. Citei de manhã e gosto de repetir, na Bíblia diz assim no livro de Hebreus, Jesus Cristo foi um homem semelhante a nós e sofreu, e foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, não é só você que foi tentado, mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado, como nós somos tentados. Tá? Mas ele não pecou. Então nós aprendemos aí que nós seremos tentados, mas não temos que cair nessa tentação. Não temos que ceder a isso, porque o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo, venceu tudo isso e nos deixou exemplo para nós seguirmos. A marca mais importante do crente imitador de Cristo é o fruto do Espírito Santo. Isso está em Gálatas capítulo 5. Fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, está tudo aí. Então a gente não tem como errar, nem estar perscrutando em outras coisas. É a palavra de Deus. Em resumo, a imitação
de Deus agindo como Jesus agiu, é um chamado universal aos crentes para viverem uma vida de amor, de serviço, de obediência, refletindo a natureza de Deus em Cristo Jesus nas interações com o mundo. O mundo é mau, e a Bíblia já diz, Jesus já deixou em João 17, dizendo que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E ele pede ao Pai que nos livre do mal, porque ele está indo para o céu de volta, e ele disse, eu já não estou mais com eles, mas que o Senhor, meu Pai, que o Senhor cuide deles. Então nós temos todo o ensinamento para sermos imitadores de Deus. Nosso texto hoje é João capítulo 21, do versículo 20 ao 22. É um texto que você já ouviu falar sobre as interrogações de Jesus ao apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois que Jesus morre e ressuscita, então Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Vai ter uma entrevista com Pedro. E ele faz 3 perguntas a Pedro. A mesma pergunta 3 vezes para ser mais claro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E no mesmo texto, então, Jesus então diz o tipo de morte com que Pedro vai morrer. E aí vamos ler o texto. E aí entra o nosso tema. João 21, do versículo 20 ao 22. O Evangelho de João. Chegando lá. Então, aí está um texto rico, muito claro do nosso tema, não é? E como agir, como Jesus agiu, quando Jesus não quis responder. Como a gente deve agir em situações que a gente sabe a resposta, mas a gente não quer responder. Tomara que você entenda esses expedientes que tem. Eu não devo e você não deve responder tudo que as pessoas perguntam. Há coisas que eu não tenho que responder. E há coisas que você não tem que responder. Nós vamos aprender isso com o próprio Senhor Jesus. Começa assim, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Esse é o discípulo João. O qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Uma pergunta também que Pedro fez. E você sabe que Jesus nunca respondeu essa pergunta para ninguém. E Jesus sabia quem ia trair. Mas Jesus nunca respondeu para ninguém que era Judas. Então, na sequência ele diz, é isso mesmo? E então Pedro, se voltando, também viu que o João é seguinte, pode seguir. Quem era o traidor? Pode seguir o próximo. 21. Pronto. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, a João? Você lê o texto todo, você vai ver que Jesus conversou com Pedro. Disse que ele ia morrer. E disse até que tipo de morte Pedro ia morrer. Então Pedro, como era curioso, viu que João vinha atrás, então ele volta para Jesus e disse, e com relação a João? Ele vai morrer ou ele não vai morrer? Como é que ele vai morrer? Né? E veja bem o que Jesus então prossegue dizendo, versículo 22. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue. Ou Pedro está dizendo na nossa linguagem, Jesus está dizendo, Pedro, isso não é da tua conta.
na linguagem bem nossa. Né? Que curiosidade é essa, Pedro? Então, nós vemos uma lição muito importante aqui, nessa passagem, a reação de Jesus a uma curiosidade pessoal de Pedro. E sendo curioso, todo mundo sabe que Pedro sempre foi. Aliás, poderíamos dizer numa descrição, uma indiscrição, após ser traído por Pedro, Jesus lhe dá uma chance de reabilitação, perguntando 3 vezes a Pedro se o amava. Pedro responde que sim. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, e prevê a morte de Pedro como um mártir no fim do versículo. Ele diz: segue. Não se importa com João, você me segue, Pedro. Quando Pedro olhava para trás, percebe que João estava seguindo. Então fica a curiosidade de Pedro, e ele então não se conteve e perguntou a Jesus: e como é que João vai morrer? Talvez se fosse você no lugar de Jesus, você ia responder de outra maneira, como você sempre responde aos questionamentos de pessoas que lhe fazem perguntas, né, que não são muito interessantes. Né? Todos nós encontramos com pessoas curiosas que fazem perguntas sobre a vida dos outros, né, que foi aqui o caso de Pedro. Quer saber a vida dos outros. Por que ele é assim? Por que ele não veio? Por que ele não faz? Por que ele agiu assim? O que ele diz? Isso é comum na sociedade de hoje. Nós vemos uma sociedade curiosa, com o interesse de saber todas as coisas, para que veja em que lugar ele se coloca. A resposta de Jesus é direta e é seca. A resposta de Jesus é direta e é seca. Numa linguagem de hoje seria exatamente isso. Se eu quiser que João morra, ou que João não morra, fica vivo e fique vivo até que eu volte, tu não tens nada a ver. Sim. Nós que somos culturalmente, né, sensíveis, supersensíveis, íamos logo julgar a Jesus. Foi muito duro com Pedro, coitadinho de Pedro. Né? Se nós fôssemos julgar e ensinar como Jesus devia fazer, a gente tinha uma resposta. Jesus, se eu podia pelo menos ter chamado Pedro ali de lado, falado no ouvido dele, mas assim no meio dos outros. Nós tínhamos uma maneira de dizer para Jesus que Jesus errou. Nós tínhamos uma maneira muito nossa de dizer a Jesus que ele foi precipitado. Nós tínhamos uma maneira mais educada de dizer a Jesus que ele podia ter sido mais brando com Pedro. Já que era o discípulo que ele disse que amava ele. Pedro repetiu 3 vezes: eu te amo. Né? Que lição nós podemos tirar disso, queridos? Aos que exercem tipo de liderança, qualquer tipo de liderança, e não apenas na igreja, você não é obrigado a ficar dando explicações para ninguém. Nós não somos obrigados. Mas se convencionou de que todas as respostas devem ser respondidas no mundo de hoje. E parece ser sábio quem dá respostas simples, claras, e responde sobre tudo. Aquele cara que tem resposta para tudo. Porém, existe a hora, irmão, de ser aberto, de chamar a equipe, falando de igreja, de ouvir opiniões, aplicar estratégia. Existe hora para isso. Mas nem sempre é necessário. E Jesus, como todo sábio, ele não errou,
Ele não falhou, apenas deixou ensinamento para nós. Mas há conversas que devem somente ser entre você e outra pessoa. Tá certo? E essa conversa de Jesus com Pedro era só entre eles dois. Ele chamou Pedro. Era só com eles dois. E há momento que você conversar só com um dos seus filhos. E aí os outros ficam tudo curiosos. Há momento que você que tem empresa quer conversar só com um dos seus empregados. Mas logo se espalha. O que foi que você que foi esperando na porta? O que é que ele disse? O que foi que tratou lá? Foi sobre mim? Porque o homem é curioso. O ser humano é curioso. E a ética nem sempre é respeitada nisso. Porque quando você conversar com alguém, particularmente, e falha para outro, você vai ser chamado de fofoqueiro. Você vai ser chamado de fofoqueiro. Ou vai ser julgado por aqueles que acham que você errou. Pedro não era diferente de nós. E há pensamentos e planos que ficam só com você mesmo, se você quer viver bem na vida de hoje. Se você quer viver bem hoje, qualquer lugar onde há relacionamento humano, há coisa que tem que ficar só para você. Isso é ética. Isso é ética. E Deus, quando você lê a história da Bíblia, um homem que fez muitas perguntas para Deus foi Jó. E Jó era um homem admirado por Deus. Jó fez 42 perguntas para Deus. Ele não respondeu nenhuma. Jó era amigo de Deus. Jó queria saber a causa dos seus sofrimentos. E Deus sabia o que tinha acontecido com Jó, porque ele mandou Satanás maltratar Jó. Ele depois sabia. Mas Deus não respondeu as perguntas de Jó. Deus não deve explicação a ninguém. Meu irmão, nem a mim nem a você. Ele responde às minhas orações se Ele quiser. Ele não me deve explicações. Ele responde às suas orações se Ele quiser. Ele não lhe deve explicações. Deus é autossuficiente, Deus é todo-poderoso, é onipotente, Ele sabe tudo. Mas Ele não é obrigado, nem se sente obrigado a responder a ninguém, a dar explicação a ninguém. Se Ele der a você, amém. Mas se Ele não der, amém. Mas nós, às vezes, nós queremos botar Deus, né, no canto da parede. Às vezes a gente quer pressionar Deus. Certo? E aí a gente fica orando e até, né, como Asaf no Salmo 79, 73. Asaf ficou revoltado, invejando a prosperidade do ímpio. Ele diz, eu quase me desvio quando eu olhava para os ímpios e via eles prosperar, eles com saúde, eles com ricos e prosperando. E eu aqui, teu servo, o levita, dirigindo o louvor do templo e fazendo tudo para ti, e eu só vivo na miséria. Tenho nada. Se eu fizesse um pouquinho do que eles fazem, tu me destruirias. E Asaf vai para cima de Deus mesmo. Porque viu os ímpios prosperando e queria explicação de Deus. As irmãs de Lázaro queriam explicações de Jesus.
Até dizendo assim, se tu estivesse aqui, nós mandamos o convite cedo, o senhor recebeu esse convite, e o senhor veio aqui 4 dias depois, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e o senhor não me deu nem um sinal quando vinha, nem quando não vinha. E Jesus chegou e elas revoltadas com Jesus. E Jesus escuta Maria e Marta, e faz uma pergunta bem simples, onde ele está? Onde vocês puseram o corpo dele. Só isso. E outros exemplos, irmão, nas Escrituras. Por que Deus não nos deve explicação? Vou chegando. A ideia de que Jesus não deve explicação a ninguém é que ele conhece a essência de tudo. Ele conhece a essência de tudo, a minha, a tua, ele conhece a nossa essência. Ele sabe, ele é soberano. Ele sabe. Outra coisa que ele não responde, seus caminhos, se diz Isaías, seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Então, ele não precisa de explicação. Terceiro, ele é o padrão de toda a justiça. Ele não faz injustiça, ele é justo. Então ele não está sendo injusto em não responder a Pedro, não está sendo injusto em não responder a mim, ele não está sendo injusto a ver essa humanidade, como você diz, a humanidade se acabando, se afogando em miséria, porque Deus não faz nada. Você já ouviu isso? Se Deus é bom, porque crianças morrem, porque crianças são aflitas, porque as crianças estão sendo mortas, roubadas, porque Deus não age, Ele não ama as crianças. Porque Deus não destrói essa humanidade pecadora? Se Deus é bom. São perguntas que a gente escuta o mundo fazer constantemente. Por que tudo que é mal prospera? Por que bandidos estão vivos? Por que há prosperidade? Né? Jesus não tem que responder nada disso. E a quarta coisa, a resposta definitiva é a cruz. Jesus respondeu todas as minhas dúvidas, todas as tuas dúvidas na cruz. Dá para entender agora tudo? Quando ele foi crucificado, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou e disse, está tudo consumado. Dá para entender que se você olhar para a cruz, para a morte de Jesus, você não vai ter dúvida nenhuma de tudo que está acontecendo aqui. Você não vai duvidar de nada, porque ele foi para a cruz por causa da maldade do homem. E você vai ter que admitir que a morte de Jesus na cruz foi por sua causa. Não pergunta nada. Só aceita. Foi por mim, foi por você, por causa dos meus pecados, dos teus pecados, que ele foi para a cruz. A cruz é culpa minha. Não, os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, Pilatos foi ruim. Não foi Pilatos, Pilatos foi usado por Deus para matar Jesus. Está determinado, foi por causa dos meus pecados, dos teus pecados. Então não adianta você estar questionando, olhe para a cruz. Olha para a cruz e vê o amor de Deus demonstrado na cruz. A maior explicação que Jesus nos deu foi em palavras, ou não só em palavras, mas em ações. A Bíblia diz o seguinte, existindo em forma de Deus, estou em Filipenses, não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se da seu esplendor, tomando forma de servo, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lê a história, irmão. Lê a história. Então, fazer perguntas para o Deus eterno, fazer perguntas que a Bíblia já responde, a maldade do mundo, a morte no mundo, as doenças no mundo,
fazer perguntas tolas. Mas por quê, pastor? Por que o câncer? Por que Deus não cura o câncer? Por que Deus não elimina isso? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus não faz aquilo? Ele não precisa lhe responder. Não precisa. Outro exemplo aqui para nós. Você que tem filhos pequenos, sempre perguntam por que não receber o presente igual o outro, pelo valor do outro. As crianças brigam por presente. Se tiver 2 ou 3 em casa, a briga é feia. Papai velho, foi nenhum. Aí pega e começa a briga. Ele pergunta a você, por que você não... Você vai dar explicação para a sua criança? Vai convencer a sua criança de que a irmã dele ganhou no seu com uma boneca e você deu para ela um cavalinho? Por quê? Por quê? Você não responde. Que não precisa responder. Ela vai entender ou mais cedo ou mais tarde. Você não precisa gastar tempo explicando. Não é fácil decidir o momento de ser mais fechado e mais aberto. Não é fácil, porque nós somos ensinados a saber de tudo, a responder tudo. Então, nosso tema é imitando a Deus, agindo como Jesus agiu. E para a sua lembrança, nós já fizemos 10 temas desses. Eu anotei aqui para não esquecer. Nós já fizemos 10 temas. Foram 10 domingos seguidos. Jesus reagindo aos que desejam segui-lo, sem estar com motivação correta. Senhor, eu te seguirei. Mas primeiro, aquele texto que a gente já falou. Jesus reagindo às falsas acusações. Segundo tema que a gente reagiu. Jesus reagindo à traição. Jesus reagindo ao efeito do pecado, os efeitos do pecado. Jesus reagindo àqueles que são fracos na fé. Está tudo com os textos que a gente já pregou aqui, está na internet. Jesus reagindo aos que não têm, né, interesse. Está tudo na história de Jesus. Jesus reagindo à zombaria, Jesus reagindo a quem ofendeu, Jesus reagindo quando negar o que ele falou, e Jesus reagindo quando não quis as explicações que é hoje. Já 10 temas, 10 domingos, com 3 pregadores diferentes, revisando. Não sei quantos assistiram os 10, mas tem bastante assunto para você entender que essa mensagem de hoje não é solta. É uma sequência, é sistemático, e você vai ter que aprender a ser imitador de Deus, mostrando o comportamento de Jesus, as atitudes de Jesus. E assim você vai crescer na fé, vai crescer na graça de Deus. Estou indo para o fim. Então, 2 sugestões aqui: avaliar o propósito da pergunta que Jesus fez. Será mera curiosidade pessoal de Pedro? Será que ele quer elementos para repartir com outros, para fofocar? Ou que está morrendo de ciúme por causa do colega, ou do amigo, ou do irmão? A própria resposta poderá dar uma pista sobre a conveniência de responder ou não. Seja como for, haverá momentos de não responder. E Jesus fez assim. Ele pode ter detectado alguma motivação de Pedro e ele não gostou. Ele é onisciente. Qual era o motivo por que Pedro perguntasse a Jesus? E quanto a João? Jesus é onisciente. Então, ele sabia que a motivação de Pedro era um ciúme. João era aquele discípulo amado que deitava ao peito de Jesus, cheio de amor. E Pedro era aquele discípulo bem... Tem alguém que admirava muito Pedro, sabia disso? Na Bíblia tem alguém que admirava Pedro demais. Pedro era o cara para ele. E ele viu Pedro conversando com Jesus, aquela arrogância de Pedro, então disse assim: Senhor, me dá ele aí.
que eu quero quebrá-lo. Eu vou quebrar Pedro, eu vou triturar Pedro. Deixa ele comigo, Senhor. Você sabe o que eu estou falando? Do diabo. O diabo fez um pedido a Jesus para quebrar Pedro bem miudinho. Pedro era arrogante. Fez coisas que nem outro fez devido à maneira deles. Quando tentaram prender Jesus, ele puxa logo a espada assim, mete com o pescoço do cara. Eu acredito que ele botou para o pescoço. O cara fez assim e pegou na orelha. Mas ele botou para o pescoço. Jesus disse: Pedro, não precisa disso. Eu podia chamar uma legião de anjos para resolver isso aqui. Bota a tua espada. Vai. Esconde isso aí, Pedro. Jesus sabe agir. Jesus é Deus, irmãos. E nós não devemos ter essa ousadia de questionar Deus. Né? A gente canta um hino aqui que ninguém explica a Deus. Já ouviu isso, né? Você já cantou. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica nem teologia, nem ciência, nem não sei o quê. Ninguém explica a Deus. Ninguém força Deus a dar explicação. Então nós precisamos descansar na palavra de Deus. O mesmo propósito sendo bom, examine a conveniência de responder ou não. Estou aplicando para nós. Mesmo que Jesus não tenha visto algo negativo no propósito de Pedro, ele simplesmente pode ter achado que não era apropriado fazer alguma revelação em relação a João. E ele pode? Não pode. Precisa. Você entende isso? Tomara que sim. A lição é simples, irmão. Você não tem obrigação de satisfazer a curiosidade de ninguém. Quanto aos seus planos pessoais, isso é seu. Há pensamentos que ficam somente entre você e Deus, mas de maneira geral, não se intimide em deixar de responder certas perguntas. Ficou caracterizado que no mundo de hoje, nós temos um tipo de pergunta chamado perguntas de bolso. Sabe o que é isso, né? Ou pergunta de retórica, outra linguagem. É aquela pergunta que ela já responde. Que a resposta já está dentro. É aquela pergunta que o cara pergunta só para encher o saco do professor. Pergunta de retórica. Já sabe a resposta. E Pedro, conhecendo Jesus, ele sabia que Jesus ia responder de maneira que ele não se incomodou. Não esqueça, várias vezes Jesus não respondeu ao que perguntava a ele. Várias vezes. Vamos aprender com Jesus a viver melhor, tá certo? Vamos aprender com Jesus a ter essa consciência de que Ele sabe tudo e Ele não deve prestar contas a ninguém. Então, aprendendo sobre o imitador de Deus, vamos aprender mais sobre Jesus. Nos dispor a aprender, a conhecê-lo mais. Vamos conhecê-lo mais através da Bíblia. Segunda coisa, devemos nos despojar do velho homem, da natureza velha, dessa humanidade perdida. Vamos nos despir dessa pecaminosidade, dessa curiosidade pecaminosa. Vamos decidir que eu preciso conhecer mais a Deus, viver mais para Deus, viver mais a palavra de Deus e deixar de ser curioso. Terceira coisa, devemos renovar nosso entendimento. Tem versículo que você lê em casa, mas eu não vou dar não. Renovar nosso entendimento. Paulo diz assim:
finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum valor existe, seja isso que ocupe seus pensamentos. Vamos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo reina. Vamos buscar as coisas lá do alto. E finalmente, devemos nos revestir do novo homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, como é que nós vamos imitar a Deus? Respondendo, reagindo como Jesus reagiu, quando não precisamos da resposta. Pensa, descansa e aprenda com Deus. Aprenda com Jesus. A didática dele é fantástica, né? A vontade dele é perfeita. Os planos deles se cumprem. Ele diz, eu é que sei que plano tem a seu respeito. Plano de paz e não de mal. Para dar a cada um de vocês o fim que vocês merecem. Então, é Ele que sabe tudo. O meu ontem, Ele sabe. O meu hoje, Ele sabe. O meu amanhã, Ele sabe. Ele sabe. E Ele me manda, né, orar. Em João 15, 7, Ele diz, tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, para a minha glória, eu farei. Tudo o que pedir, permanecer na palavra de Deus, se minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O caminho está na Bíblia. Eu devo pedir tudo no nome dEle, eu permanecendo na palavra, a palavra permanecendo em mim, tendo essa interação, Bíblia e vida prática, e eu pedindo a Ele em nome do Pai, tudo vai ser atendido. Mas se não é para a glória dEle, se não glorifica o Pai, você vai morrer de pedir, e Ele não vai dar. Você vai culpá-lo, mas Ele não recebe essa culpa. Você vai blasfemar contra Ele. Você vai dizer para Ele o que Ele não quer ouvir e que não precisa ouvir. Nós precisamos, com esses 10 estudos, já colocar em prática muitas coisas. A vida cristã ela será maravilhosa, irmão, quando nós não só ouvirmos, e aí está Tiago no seu coração. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós sabemos disso. E Tiago é prático, ele diz isso. Você, quando crê e não pratica, você não está enganando a Deus, você não está enganando pastores, você não está enganando a ninguém. Está enganando a você mesmo. Você está dizendo ser crente quando você não é. Você está se enganando, dizendo que vai para o céu quando você não vai. Você está blefando em relação à sua fé. Não é bom para você, não é bom para ninguém. Lembra aquele texto lá em Mateus? Naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome nós pregamos. Senhor, em teu nome nós curamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. É um bocado de outra coisa que as pessoas... Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Nós vivemos, nós oramos, nós pedimos. E a resposta dele é muito simples. Eu nunca vos conheci. Não sei de onde sois. Não sei do que vocês estão falando. Não conheço vocês.
apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Sai da minha presença. Não conheço. É o mesmo Deus que vai me julgar, que vai te julgar, é o mesmo Deus que vai nos tratar como Ele sabe tratar. Que Deus possa nos abençoar e que a sua palavra ache lugar em meu coração e no seu coração. Sejamos homens, mulheres, jovens, crentes, que imite a Deus, filhos de Deus, filhos amados de Deus. E que vamos agir como o Filho de Deus e Deus o Filho agiu, para que o mundo veja, o mundo saiba que Deus é poderoso, Deus é santo. Vamos viver a palavra e vamos ser exemplo para muita gente. Senhor nosso Deus,